Queridos, estamos de volta em mais um Teologia Viva, nesta temporada aprendendo sobre os profetas menores. Hoje estaremos estudando sobre Miqueias, juízo e salvação através do Messias. Contamos com você, está começando o Teologia Viva. Quem foi Miqueias? Miqueias foi contemporâneo de Isaías. Na sombra deste grande e experiente profeta, o jovem Miqueias confirmava as mesmas promessas maravilhosas de seu ilustre colega. Houve, porém, algumas diferenças entre esses dois homens. Isaías, o sacerdote de linguagem harmoniosa, era de linhagem nobre, tinha acesso ao paço real, corria em suas veias sangue azul da nobreza. A sua grande cultura e a sua profunda espiritualidade produziram a obra mais majestosa de toda a profecia bíblica. Ele viu o futuro Messias como servo do Senhor, que dá a sua vida em resgate de muitos, para depois receber o reino eterno. Ele o viu com tanta clarividência e detalhe que o seu livro merece o justo título de o Quinto Evangelho, ou como alguns chamam, o Evangelho do Antigo Testamento. Assim é o livro de Isaías. Em contraste com ele, no entanto, nós encontramos Miqueias, que era moralista, nativo da modesta vila de Moresete Gate, de pouca importância e cuja existência seria totalmente desconhecida, se não fosse pelo fato da ligeira menção de que nela nasceu esse profeta. Os séculos limparam do mapa esse local sem prestígio, deixando para os arqueólogos futuros a tarefa árdua de analisar os seus escombros no subsolo rochoso da região de Tel El Judeidá, a uns 30 quilômetros a sudoeste de Jerusalém. Outros contemporâneos de Miqueias foram Oséias e Amós, que denunciaram a vil opressão do pobre e a fatal corrupção moral e espiritual que estava minando os alicerces da nação. O eco dessas advertências proféticas se ouviu também no recado veemente do campesino iluminado Miqueias, cujo nome significa quem é como Jeová. Lemos em Miqueias 1 a advertência à nação do norte e do sul. Mesmo estando separados politicamente, Israel de Judá, Miqueias percebeu que os dois povos irmãos estavam se preparando para o mesmo destino fatal. A sua visão era sobre Samaria e Jerusalém, as duas capitais ameaçadas pela ira do Senhor Deus, conforme lemos no capítulo 1, versículo 2. Em grande contraste com os deuses pagãos, o Deus vivo é o Deus da criação, o Deus que manda terremotos e dilúvios. Ele age segundo os reconhecidos princípios de justiça imediata com a vida moral e espiritual do povo. A espantosa queda das duas capitais teria como causa a transgressão de Jacó e o pecado de Samaria. A lei de causa e efeito tem a sua máxima expressão na história espiritual dos judeus. O dilúvio, a destruição de Jerusalém e o exílio demonstram com grande alarde este princípio, de que o salário do pecado é a morte, conforme lemos na carta de Paulo aos Romanos. O profeta previu até mesmo que, num futuro remoto, os arqueólogos procurariam nos escombros das duas belas cidades capitais vestígios de uma civilização desaparecida. A própria natureza retomaria a área geográfica onde outrora havia esplêndidas habitações. Por isso, farei de Samaria um montão de pedras do campo, uma terra de plantar vinhas, e farei rolar as suas pedras no vale e descobrirei os seus fundamentos. A famosa estátua de um boi dourado em Samaria, a capital, foi a grande ofensa religiosa de Israel. O profeta denunciou a festa do boi e a prostituição que a acompanhava, conforme lemos no capítulo 1, versículo 7,
O reino de Judá iria experimentar maravilhosos reavivamentos espirituais com bons reis como Ezequias e Josias, mas mesmo na nação mais privilegiada, a contagiosa idolatria chegaria também a Jerusalém, assegurando o cumprimento da profecia quanto ao seu fim. Miqueias, sulista que era, lamentou a futura destruição da sua cidade capital, a bela Jerusalém, e previu que a queda alegraria os inimigos dela. Com tristeza, ele vaticinou a tomada da sua cidade natal, Moresete-Gate, que tanto amava e que seria dada de presente ao invasor caldeu. Os judeus que faziam voto ao Senhor tinham o costume de rapar a cabeça como sinal da sua promessa, conforme lemos em Números. Era também sinal de luto, conforme lemos em Jeremias, capítulo 16. Miqueias viu acontecimentos que mostravam todos os habitantes da sua cidade calvos como águias por causa da destruição que levaria os filhos ou para a morte ou para o exílio. Veja o que ele diz no capítulo 1, versículo 16. Faze-te calva e tosquia-te por causa dos teus filhos e das tuas delícias. Alarga a tua calva como a águia, porque de ti foram levados cativos. Em Miqueias 2, lemos a advertência aos adversários. Miqueias, no primeiro capítulo, aponta para o pecado perpetrado contra o Senhor pelo culto idólatra instalado em Samaria e que alcançaria Jerusalém. Aqui, no segundo capítulo, ele frisa o pecado cometido contra o próximo. A exploração econômica e a violência acarretariam o julgamento divino do exílio. A maioria dos profetas daquela época não aceitava essa mensagem de julgamento. Para eles, a mensagem de Miqueias era desprezível, como nós vemos no capítulo 2, versículo 6. Muitos populares negavam redondamente o recado fatídico de Miqueias. Prevalecia a ideia de que Deus é tão bom que nunca julgaria o seu povo. No versículo 10, nós lemos o seguinte: Ide-vos embora, porque não é aqui o lugar de descanso. Ide-vos por causa da imundícia que destrói, sim, que destrói dolorosamente. O pecado no seio do povo de Deus é destrutivo. Mesmo quando o crente peca e pede perdão, Deus de fato perdoa, mas as consequências muitas vezes são irreversíveis. Deus perdoou Davi de seu pecado com Batseba quando ele se arrependeu, mas Deus não impediu o dramático desenrolar das consequências que começam na sua casa e culminam numa guerra civil onde pereceram aproximadamente 20 mil pessoas. Deus perdoa, mas não remove as cicatrizes. Miqueias deu esta advertência quanto às consequências do pecado, mas a severa palavra foi temperada também com a mensagem de misericórdia divina. O Senhor guardaria um restante fiel. Em todas as épocas, Deus sempre tem um remanescente. E num relance inspirado, Miqueias perscrutou o futuro e reconheceu a vinda do Messias como um pastor indo adiante das ovelhas. Previu ele assim o bom pastor descrito no Evangelho de João, capítulo 10, aquele que dá a sua vida pelas ovelhas. No capítulo 3 de Miqueias, lemos sobre a advertência contra os líderes do povo. Os dirigentes da nação, os políticos, os sacerdotes e os pregadores eram responsáveis pela inversão dos valores morais. Aborreciam o bem e amavam o mal. Miqueias, no capítulo 3, versículo 2, ele denunciou essa situação dizendo: buscai o bem e não o mal. Ainda no capítulo 5, versículo 14, lemos essa orientação. Haviam muitas opressões contra os trabalhadores braçais. Hipocritamente, os fazendeiros oravam ao Senhor, mas por causa da sua exploração sobre os pobres, ele não os ouvia. E, sem embargo, os profetas falsos pregavam, mas para o seu próprio benefício.
Quando eles tinham de tudo, pregavam sermões sobre a paz. E quando não recebiam gordas contribuições, apregoavam guerra santa. Por isso, para eles, tampouco não haveria resposta de Deus no dia angustioso da sua ira. Percebemos que era diferente o ministério do fiel pregador Miqueias. Ele estava cheio de poder do Espírito do Senhor. Ele reprovou corajosamente o materialismo interesseiro, a crassa injustiça e a religiosidade falsa daqueles líderes de sua nação que insistiam em dizer que o Senhor estava com eles e que nenhum mal lhes aconteceria. Miqueias predisse exatamente o contrário e vaticinou o desmoronamento da santa cidade e do templo que se tornariam montões de ruínas cobertas de mato. Mas em Miqueias 4 lemos sobre as bênçãos futuras. Parece que o profeta Miqueias copiou o capítulo 2, versículos 2 e 4 de Isaías, uma vez que o mesmo viveu sua época. São extremamente parecidos. Seja como for, a mensagem foi inspirada originalmente pelo Espírito Santo. A profecia é muito notável nisto, que se refere a um período ainda futuro hoje. Fala-se da soberania espiritual de Israel sobre todas as nações e o reino universal da paz. O quadro panorâmico pinta a restauração final de todas as coisas. É o tema predileto dos profetas, o triunfo absoluto do Senhor no final da história humana. Num rápido relance, o profeta viu o exílio na Babilônia e a volta para a terra prometida como dores de parto, antes que Israel desse à luz o filho esperado, o Messias. Viu também o Armagedon, no capítulo 4, versículo 11, ele descreve, e ele ainda antevê o triunfo final de Cristo, o Senhor. Essa profecia abrange quase 3.000 anos de história. E dentro do esquema profético, Miqueias colocou a vinda de Cristo como ponto central da sua revelação. No capítulo 5, vemos os anúncios do Messias. O Velho Testamento contém literalmente centenas de profecias a respeito do Messias que viria. A probabilidade de que todas elas se cumprissem em uma única pessoa seria como uma chance em milhares e milhares. Eis a glória de Jesus Cristo, é que ele não deixou de cumprir nenhuma profecia a seu respeito. O filósofo francês Blaise Pascal, no seu famoso livro Pensées, utiliza o argumento do cumprimento das profecias bíblicas como evidências da fidedignidade do Evangelho em contraste com outras religiões. A diferença entre Jesus Cristo e outros líderes de demais religiões é que nenhum deles teve o seu nascimento predito, enquanto que o de Jesus Cristo foi. Pascal salienta o fato interessante de que nem os profetas foram preditos, eles só predisseram, mas Jesus Cristo predisse e foi predito. O Espírito Santo inspirou Miqueias a identificar a cidade natal do futuro Messias. Com centenas de cidades na região, a escolha de Belém se torna uma profecia notável. E, curiosamente, se Maria tivesse demorado apenas 24 horas na viagem de Nazaré até Belém, Jesus teria nascido fora da cidade proferida pela profecia messiânica. Se esta profecia de Miqueias não tivesse se cumprido, toda a estrutura profética do Velho Testamento teria caído com ela. Mas ele profetizou: "E tu, Belém Efrata, embora sejas apenas uma pequena aldeia de Judá, ainda assim serás o local de nascimento do governador do meu povo de Israel, que vive desde a eternidade." Miqueias alegrou-se com a revelação divina de que o Cristo nasceria numa cidadezinha parecida com a sua e não na imponente capital. A revelação confirmou que o futuro bebê de Belém reinaria e, mais ainda, que ele seria um ser que existe desde os dias da eternidade.
seria o próprio Filho de Deus. Ele teria o coração de pastor para apacentar o povo e a força necessária para cumprir o propósito de Deus. Não é que ele viria simplesmente para impor a paz. Miqueias disse que ele seria a paz. Uma paz universal, uma paz implantada no coração humano e não o resultado de uma pressão externa. Que maravilha que Deus escolheu aquele humilde campesino, Miqueias, para ser o porta-voz de acontecimentos que se cumpririam 7 séculos depois. Depois da longa demora, o mundo ouviu a proclamação angelical. Glória a Deus nas alturas e paz na terra entre os homens. Nascia Jesus, o príncipe da paz, que no seu ministério declarou: a minha paz vos dou. Não é a paz instável da política humana, mas a paz duradoura da reconciliação com Deus pelo sangue do Calvário. Temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, escreve Paulo aos Romanos no capítulo 5. Antes da vinda do Messias, porém, haveria a invasão pela Assíria, mas o Senhor prometia guardar para si um restante de Jacó. A sobrevivência dos judeus é um fenômeno extraordinário da história que confirma a veracidade das profecias bíblicas. Outros povos e nações desapareceram, mas Deus não permite, mesmo no século XXI, o aniquilamento dos judeus. É um ditado certo que o judeu assiste ao enterro de qualquer potência que tente destruí-lo. Paulo nutre este mesmo otimismo para com o seu povo, segundo a carne, em Romanos capítulo 11. Miqueias previu também o reino glorioso do Messias, quando ele fará uma limpeza radical no mundo. Profetizou que não mais haverá exércitos nem fortalezas. Ele exclama: e sucederá naquele dia, diz o Senhor, que eu exterminarei do meio de ti os teus cavalos e destruirei os teus carros. E destruirei as cidades da tua terra e derrubarei todas as tuas fortalezas. Profetizou ainda que serão eliminadas a feitiçaria com os seus adivinhadores. Todas as imagens religiosas de cultos pagãos também seriam destruídas. Desaparecerá o poste ídolo, símbolo sexual do culto à fertilidade cananeia, que atraía tantos adeptos em nome da religião. Interessante que no fim do século XXI, que parece marcar o ocaso da civilização ocidental, a preocupação com o sexo livre substitui a religião como um assunto de importância suprema. Miqueias percebeu o nexo entre o abuso do sexo e a ira e o furor do Senhor. De igual maneira, há uma relação entre a preocupação sexual moderna e a segunda vinda de Cristo. A aberração sexual dos dias de Ló foi castigada pela chuva de chofre e fogo. Tal desregramento sexual nos dias atuais convida um Deus Santo a agir em juízo uma vez mais. Em Miqueias 6 lemos a condição do povo de Deus. O povo de Israel foi desafiado pelo profeta Miqueias, que apresentou o argumento do Senhor contra a nação como se houvesse litígio entre eles. Foram chamados de testemunhas os montes e os outeiros para testificar acerca da imutabilidade do Senhor. Como evidência, o Senhor citou casos específicos do passado quando mostrou o seu poder em favor de Israel. Fez lembrar do prodígio da saída do Egito sob Moisés e da sua proteção contra as maquinações de Balaque, rei de Moabe. Foram atos de justiça. O Senhor, entristecido pela infidelidade de Israel, protestou que ele não muda. É Israel que mudou, e mudou de atitude para com o Senhor. Miqueias tomou em seguida palavras que queria colocar na boca do povo rebelde. Por acaso Deus desejava milhares e milhares de animais sacrificados em holocausto? Ele requeriria a morte de um filho para expiar o pecado de Israel? Não. Deus não exigiria tal absurdo, um sacrifício tão extremo.
O que ele deseja, acima de tudo, é a mudança de atitudes morais e espirituais. Os sacrifícios não têm valor quando o coração não obedece ao Senhor. Nisto, Miqueias confirmou a mensagem de Oséias e de Amós, que diz: pois misericórdia, que na verdade quer dizer amor leal, do termo chesed, misericórdia quero e não sacrifício. É um conceito essencialmente pagão, que a quantidade de sacrifício oferecida influi diante de Deus. A oferta de milhares de carneiros conseguiria mais favores da divindade. Isso era o pensamento pagão. Mas não é assim que Deus trabalha. Como Jesus ensinou, as 2 pequenas moedas daquela viúva pobre representavam uma oferta maior do que as vultuosas ofertas dos ricos. O paganismo exalta o valor intrínseco naquilo que se faz e tenta influenciar a benevolência do seu Deus, relacionando com o volume daquilo que se oferece à sua divindade. O pagão chegava a oferecer o próprio filho como uma expressão máxima de culto a Moloque, e os israelitas tinham caído nesta prática revoltante. Antes de excluir tais práticas, ou que remontam a um passado antigo, merece consideração o fato de que, em certos casos, crentes em Jesus querem compensar um pecado não abandonado, dando uma generosa oferta especial para qualquer campanha que, porventura, a igreja promova. E o Senhor, na verdade, requer que o homem adote 3 atitudes, ao invés de sacrifícios que visam chamar a atenção. Em primeiro lugar, Ele quer que a gente pratique a justiça. No Velho Testamento, o conceito de justiça é o cumprimento das exigências da lei. O decálogo sendo o prumo da justiça, o homem deve agir em conformidade com ela. Com esta ênfase, Miqueias chamou o povo de Israel a uma volta, um retorno à palavra de Deus e ao seu padrão ético. Número 2, Deus quer que amemos a misericórdia. A palavra misericórdia traduz o hebraico chesed, que significa amor leal. É como vimos com o profeta Oséias, lá no capítulo 6 do livro que leva o seu nome. É bem mais fácil colocar muito dinheiro entre as ofertas da igreja do que agir em amor leal para com Deus e o próximo. Em terceiro lugar, Deus quer que o homem ande humildemente com o seu Deus. O orgulho é o pecado original. A sua pior manifestação e mais sutil é o orgulho espiritual, tendo como exemplo clássico o farisaísmo. Eis o perigo de quem se considera mais espiritual do que seus irmãos. Qualquer movimento religioso que coloca seus adeptos numa posição de superioridade, como cidadãos de primeira classe no reino de Deus, desfavorecendo os demais na segunda classe, não entende o sentido desta verdade profética. Quanto mais o homem conhece a Deus, tanto mais ele sabe que não é nada. A aquisição dos grandes conhecimentos bíblicos, o dom da eloquência na pregação e as maravilhosas experiências místicas nutrem com maior facilidade a soberba espiritual. A humildade é a virtude rara e por isso Jesus a coloca em primeiro lugar como a primeira das bem-aventuranças, como lemos em Mateus capítulo 5. O tema da mensagem do profeta foi a justiça. Com isso ele passou a exemplificar exemplos, casos concretos da injustiça na nação. Os comerciantes e revendedores usavam balanças falsas. Na feira, o agricultor se servia de uma pedra escondida que caía na balança na hora da venda de frutas. Isso é visto no capítulo 6. Os ricos ameaçavam os pobres, tomando posse violentamente dos seus casebres miseráveis quando o dinheiro não dava para pagar. Hoje também, a mentira é aceita como necessária no comércio, especialmente quando se preenche a declaração do imposto de renda. A desculpa dada é que o governo sabe que todo mundo faz assim. Mais ainda, o governo esbanja dinheiro. Chega-se à conclusão que, com a inflação, é preciso fazer como todo mundo para ter lucro razoável. Deus não aprova nada disso.
Contudo, vemos que ele valoriza quem sabe se portar prudentemente nos negócios, porque Deus vê a incoerência entre a profissão de fé articulada nos cultos de domingo, no seu santo templo, e a maneira puramente mundana com que o seu povo faz os negócios durante a semana, às vezes chegando a extorquir um grande lucro injustificável e mantendo 2 registros de venda: o oficial para o fiscal do governo e o real para o comerciante religioso. Deus detesta esta duplicidade e anunciou seu castigo severo que haveria de cair sobre o povo chamado pelo seu nome. O Deus da verdade julgará o povo e a sua prosperidade desaparecerá e virá a desolação final. Deus não permite uma dicotomia entre a ética da verdadeira religião e a vida prática do dia a dia. No capítulo 7 de Miqueias, lemos sobre o amor eterno do Senhor. O profeta associou Israel a um pomar ou a uma videira depois da época da colheita, quando não se encontram mais frutas. Por analogia, desapareceu da sociedade o homem piedoso e honesto que produz bons frutos. Em escala nacional, praticava-se o mal. Os chefes da nação estavam de mãos dadas para cometer injustiça, suborno e cobiça. A falta de confiança era geral e se estendia até o seio da família. A condição da nação era desesperadora. No entanto, Miqueias confiava no Senhor. O profeta se identificou com o seu povo, confessando o pecado que merecia o julgamento divino. Com clara evidência, olhou além da derrota certa do povo de Deus e discerniu o dia distante, mais seguro, quando Sião, reedificada e ampliada, atrairá todas as nações do Oriente Médio. O Senhor será o seu pastor e as nações respeitarão fielmente, finalmente, melhor dizendo, o povo de Israel. Miqueias louvou o Senhor que perdoará o seu povo, lançando todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Ele baseou esta confiança na aliança que Deus fez com os patriarcas, a quem revelou a sua misericórdia, o amor leal. Cumprir-se-á a promessa do Senhor, e Israel e as nações saberão que Deus ama com amor eterno. Eu quero orar por você. Pai, no nome de Jesus, te agradecemos por mais uma oportunidade de compreendermos e aprendermos um pouco mais sobre a Tua Palavra. Te louvamos porque, apesar de tanta injustiça no mundo, a Tua Palavra nos traz a segurança e a esperança de que um dia Tu irás julgar todas as circunstâncias e Tu tens uma mensagem de alento para aqueles que confiam na Tua justiça e na Tua fidelidade. Ajuda-nos a aguardarmos em Ti a Tua justiça plena final. Que a graça do Senhor Jesus, o grande amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja sobre a sua vida, sobre a sua família, desde agora e para sempre. Até a próxima.